Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica, sobre Angular. Então nessa dica, pessoal, eu vou mostrar como que podemos, criar um sistema simples aqui, integrado com o Firebase, onde a gente possa também utilizar ali do login social, tanto de Facebook, tanto do próprio Google, para autenticar a nossa aplicação. Além disso, utilizar também do convencional e-mail e senha, né? Então, como é que a gente começa aqui o nosso código? Primeiramente, eu vou abrir aqui ó, o Firebase, tá? Então, a gente vai pegar, eu costumo entrar no primeiro link não patrocinado, que no caso vai ser esse aqui, tá? Então aqui a gente tem, aqui uma demonstração, para que serve o Firebase, para que a gente vai utilizar, o Firebase na nossa aplicação, né? Então aqui eu vou clicar aqui em começar. E beleza, então aqui eu tenho já um projetinho criado, né? Então aqui já está a minha conta do Google aqui logada e eu vou criar um novo projeto. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então eu vou criar um projeto, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar de portal acesso. E vou dar um continuar aqui. Então aqui basta a gente só. Isso aqui eu não. Eu já vem como default, eu vou manter, tá? Isso aqui também vem como default. Esse ponto aqui também, se a gente quiser, a gente pode colocar, eu acho que é São Paulo ou é Brasil, deixa eu ver. Mas aqui eu acho que é São Paulo que vem, tá? Como no Brasil. E eu vou. Como é uma coisa bem simples, eu vou manter aqui os Estados Unidos, tá? Então vou criar aqui o projeto. Então, ele vai é, deixar aqui disponível aqui um servidor para a gente, do Firebase para nosso projeto. E assim que ele terminar de alocar todos os recursos aqui, a gente já vai ter um painel administrativo ali, onde vai ser possível a gente adicionar, recursos ali do Firebase na nossa aplicação, né? Então aqui ele já está pronto, então eu vou apertar aqui continuar. Então, beleza. Então a gente chegou aqui no nosso projeto, né? Então notem que aqui ele tá, ele tem vários guias aqui, de como adicionar no seu projeto. Então tem Flutter, Unity, iOS, Android, né? Então a primeira coisa que a gente vai ver, eu vim aqui, a gente está aqui nessa abinha visão geral do produto, tá? Se a gente vier aqui em criação, a gente vai ter vários tipos de criação, né? Então a gente vai ter database em real time, né? Que isso aqui, principalmente no Angular, é muito bacana de utilizar, né? Então a gente tem vários e vários recursos aqui, tá? Então a gente vai criar aqui nesse autenticação aqui. Então aqui ele vai ter um guia, mais ou menos um passo a passo aqui, né? De como que a gente, caso a gente tiver dúvida, né? Então eu vou clicar aqui em vamos começar. Maravilha. Então aqui a gente tem alguns tipos, de autenticação que ele permite que a gente faça. Então a gente tem aqui com e-mail e senha. Então primeiro eu vou adicionar o e-mail e senha, então eu vou habilitar aqui. E esse link aqui do e-mail é quando a gente clicar ali, se a gente clicar ali uma feature para recuperação de senha, ele vai ter tanto esse link de e-mail, como quando a gente criar um novo usuário, ele vai enviar um link para o e-mail daquele usuário, para aquele usuário clique num e-mail de redirecionamento para ativar a conta. Então a gente não vai precisar desse recurso por enquanto, tá? Eu vou clicar em salvar. E aqui eu vou criar aqui, ó, também para o Google, tá? Então aqui eu vou ativar aqui o Google, né? Então aqui esse aqui vai ser o e-mail de suporte, eu vou salvar também, tá? Então a gente adicionou tanto o login social, no caso para o Google, como também a gente criou aqui um login por e-mail sem. Então vou vir aqui, a gente consegue excluir, editar, Então, e a gente consegue também, ó, quer ver? Vir aqui em usuário, Eu vou clicar aqui, vou adicionar um usuário padrão aqui. Então eu vou colocar o meu e-mail aqui mesmo, ó.
e vou criar uma senha aqui qualquer. Vou pôr aqui portal acesso. Então eu vou adicionar esse usuário aqui no meu projeto, né? Então veja que ele tem aqui o nome, né? Já tem aqui o tipo de provedor, então ele é do tipo e-mail, né? Tem aqui um ID, né? E assim que a gente for fazendo logins, né, ele vai adicionando aqui quando foi o último login que a gente fez e outros dados aqui. Então aqui a gente consegue monitorar, né, nossa conta, o uso de dados por dia e tudo mais, né? Então, beleza. Então vou voltar aqui agora em autenticação e vou vir aqui agora em visão geral do projeto. Então vou clicar aqui na web, tá? Que é onde a gente vai criar. Por enquanto a gente não vai criar esse aqui, ó. Então o meu projeto vai ser o portal acesso. Tá, vou registrar meu app aqui. Então aqui nesse ponto ele vai dar para gente algumas credenciais, né? Que vai ser no caso são essas credenciais aqui que a gente vai utilizar ali para configurar o nosso projeto, né? Então aqui eu vou instalar aqui o Firebase, né? Então eu vou voltar aqui agora no meu código. Então nota que aqui agora eu tenho o nosso projetinho que está rodando aqui, no caso é esse aqui, tá? Então ele tem um e-mail, uma senha, uma validação bem simples aqui, tá? Então agora eu vou vir aqui, vou adicionar, vou criar um novo terminal aqui e vou instalar o Firebase. Então assim que ele instalar o Firebase, né, a gente vai vir aqui no nosso app.module e a gente vai adicionar aqui um módulo do Firebase, né? Então qual que é o módulo do Firebase que a gente vai adicionar? Vamos ver se tem o autocomplete aqui, ó. Vai ser o Angular. Não tem, mas a gente adiciona aqui, ó. Vai ser o Angular Fire Module. E onde que ele está? A gente vai importar ele aqui, ó. From. Ele vai estar em Firebase. Não, desculpa, é alf barra. Ah, não. O caminho dele certo, acho que é aqui. Angular. Acho que é esse aqui mesmo. Barra Fire. Barra. Deixa eu ver se tá faltando algum pacotinho aqui, né? A princípio era para estar tudo certo, né? Então vou tentar instalar esse Angular Fire aqui para a gente ver se vai tá tudo de acordo. Então, Angular Fire. Então agora nesse caso aqui eu acho que agora vai dar certo. Então assim que ele terminar de instalar aqui, a gente consegue adicionar aqui então o Angular Fire aí, maravilha. Então o Fire Module, então aqui no Fire Module, quando a gente instanciar aqui, né, o nosso projeto, a única coisa que a gente vai ter que fazer aqui também é adicionar aquelas credenciais que a gente já tinha visto antes, né? Que no caso são essas aqui, né? Aqui, ó. Então eu vou copiar aqui, ó, essas credenciais que ele adicionou. Então quando você criar também uma conta e um projeto ali no Firebase, ele vai dar essas chaves aqui para a gente, né? Então para a gente criar aqui uma chave aqui no Firebase, né? Aqui nesse Angular Fire Module, a gente vai utilizar a opção Initialize App, né? E a gente vai colocar aqui então essas credenciais que a gente acabou de receber ali.
Então, basicamente é isso daqui. Maravilha, então aqui tá tudo certo, né? Então eu vou salvar aqui. Então agora eu vou vir no meu serviço aqui de autenticação, ó. Então notem que eu já tenho alguns serviços, inclusive eu já tenho aqui um serviço de login, né? Só que esse aqui é para um servidor local que a gente tinha, então eu vou remover. Na verdade, acho que não preciso nem remover isso aqui, né? Eu vou remover isso aqui por enquanto, ó. Essa chamada aqui eu vou remover. E vou deixar apenas aqui, né, o método de login, né, para a gente criar o login. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui um try catch, vou colocar um try catch aqui. Então, nesse primeiro try catch aqui no try, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma credencial, né? Eu vou chamar aqui de credential. Eu vou receber aqui no caso, então no caso esse login aqui agora ele vai ser um método assim. Eu vou usar um await aqui, ó. Eu vou pegar e vou criar duas entradas no nosso código. Antes a gente tinha aqui, ó, o HTTP module, né, o HTTP client, só que agora eu não vou utilizar o HTTP client para bater no Firebase. E sim eu vou utilizar uma própria instância ali de conexão do Firebase para fazer isso para mim. Então eu vou criar aqui um método público, ó. Vou chamar de auth. E esse método público aqui ele vai ser do tipo Angular Fire auth. Vamos ver se ele adiciona. Não, não adicionou aqui. Então a gente vai vir aqui. Vou importar aqui from arroba angular barra fire barra auth. E agora eu posso vir aqui. Não, na verdade aqui não vai ser auth, né? Aqui vai ser compat barra, acho que é esse aqui. Aí, então agora a gente tem uma instância do próprio do Firebase aqui. Então aqui agora o que a gente vai fazer aqui no nosso login, né? Então agora a gente não vai retornar mais um observable, né? Então posso remover isso daqui. E aqui no nosso await, né? Eu vou utilizar aquela instância do auth, então vou criar this.auth. Aí ele vai ter vários métodos de sign in, né? Então a gente vai utilizar sign in with email and password, né? E aqui a gente tem que passar para ele, né? Como a gente já tem aqui o objeto de usuário, né? Que é um login, um e-mail e uma senha. Então a gente vai passar aqui user login ponto e-mail e user login ponto senha. Então a gente vai receber essa credencial daqui. E aqui, ó, vou pegar, vou ter que criar aqui em cima um user, né? Pode ser até do tipo N por enquanto. Depois a gente pode tipar, né? E eu vou criar também um erro aqui, também do tipo N, só para a gente registrar os nossos erros ali. E agora aqui no meu user, eu vou criar um this.user, recebe a credential.user. E dentro aqui do nosso login do Firebase, ele vai trazer para a gente alguns dados e um deles é esse atributo aqui, user, tá? E agora, o que eu posso fazer? Como eu já tenho esse set object aqui, ó, eu posso vir aqui e setar também, ó. Pra continuar a mesma funcionalidade que a gente tinha antes de manter ali um fluxo de usuário salvo, né? Então, como eu tinha um behavior subject de user, eu vou passar para N. E aqui eu não vou colocar nada. Vou colocar só uma
uma string vazia aqui. Ou pode ser também um nulo, né? Aí, maravilha. Ah, tá. Maravilha. Então, o sign ali, né? O login tá pronto. Então, o erro aqui a gente pode simplesmente só vir aqui dar um atualizar a nossa variável de erro, receber o nosso próprio erro ali, né? Que a gente acabou de receber. E a gente pode dar um return erro aqui, só para não travar o nosso fluxo aqui. Então, basicamente, isso aqui que a gente tem, né? Então, se a gente quiser fazer um teste, né? A única coisa que a gente tem que fazer, ó, se a gente vier aqui no nosso service, ó, se a gente se lembra, ele tinha antes ele era um observer, agora ele já não é mais um observable, né? Então, maravilha. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado e atenção é que a gente aqui no nosso componente de login, ó, ele também agora não é mais um observable. Então a gente tem que tirar aqui, ó, esse subscribe aqui, tá? A gente tira esse subscribe aqui. Eu vou até tirar esse erro por enquanto aqui, ó. Não, o erro eu posso deixar aqui. Beleza? Então quando a gente... Posso vir aqui e colocar um... Na verdade, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E aqui, em vez de um subscribe, vou colocar um ponto .den. E aqui eu vou falar que eu vou ter um user. Porque dessa forma a gente consegue, né, tratar também os erros que a gente vai ter, né? E a gente consegue navegar aqui, no caso, para a nossa rota, né? Então aqui... Ah, peraí, acho que aqui não tem esse carinha aqui. Ah, tá. Então aqui deixa eu pôr uma resposta. Peraí que eu acho que eu fechei alguma coisa errada aqui. Ah, acho que é aqui mesmo. Aí. Então, dessa forma que a gente acha que a gente já consegue fazer os testes aqui, né? Então, vamos lá. Peraí. Sync. Tá. Então, ele tá reclamando que a gente não tem aqui um return para ele, né? Será que... Cadê o arquivo nosso? Aqui, esse aqui. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, dar um return, né? Nosso credential.user. Acabei esquecendo de fazer o return, já que a gente está usando assim que é o wait, né? Então, se a gente for ver, agora voltou a funcionar, né? Então, se a gente se lembrar aqui, né? Quando a gente criou uma autenticação, a gente pegou e... Vamos voltar lá para a gente ver, ó. A gente criou aqui um usuário com o login aqui, no caso, que é o Alexandre aqui, ó. Então, vamos lá para nossa página. Então, vou colocar aqui o meu e-mail, né? Alexandre Silva 58. E a senha é portal acesso. Essa aqui é a senha que a gente cadastrou lá no exemplo. Então, eu vou clicar em entrar aqui. Beleza, ele entrou, tá? Só tá acontecendo uma coisa que eu tinha configurado aqui uma toolbar, né? Que no caso é esse componente aqui, e a toolbar ele precisa ter um user. Como a gente não tem um user, é só tirar daqui. E eu posso tirar também esse aqui, porque a gente não vai ter credenciais de acesso específico, tá? Então eu posso tirar isso aqui também. Então vamos ver se funcionou. Agora funcionou, agora eu tenho uma toolbar aqui, né? Com home, dashboard e o sair. O sair não vai funcionar, tá? Notem que continua aqui tendo a toolbar mesmo que a gente tenha deslogado e ele continua acessando aqui, né? Então o que a gente vai fazer aqui
só o último passo aqui, né? Que é vir aqui, né? No nosso logout. E no next a gente vai só dar um nulo. E a gente vai dar um session storage. E outra coisa que a gente tem que fazer também é dar um ibis.auth signature, para a gente remover aqui nossa seção lá do Google, tá? Então agora vamos testar de novo. Ó. Vou colocar meu e-mail de novo. E vou colocar a senha. Eu vou clicar agora em entrar. Beleza, entrou, né? Então consigo navegar normalmente. E agora se eu clicar em sair, saiu e a nossa barrinha já não existe mais, né? Se a gente vier aqui agora, dá um refresh. Notem que o último login aqui ele registrou perfeitamente. Então quer dizer que a gente bateu no Firebase, retornou a resposta e conseguiu autenticar na nossa base, tá? Então o vídeo de hoje era essa era a dica que eu queria trazer para vocês, né? Como que a gente consegue integrar, né, o login já na plataforma do Firebase. Então pretendo gravar uma sequência desse vídeo aqui, né? Ensinando a fazer também o login social, utilizando o Google e utilizando também o Facebook. Então também é uma maneira bem simples da gente fazer, a gente consegue recuperar dados, né, lá do Facebook e do Google, né, como e-mail, imagem, né, foto do perfil, a gente consegue recuperar alguns dados específicos e gerar uma sessão de usuário, né, para a nossa aplicação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe para vocês, tá? Se vocês quiserem, né, se aprofundar mais, né, em Angular, JavaScript, né, eu vou deixar na descrição aqui alguns cupons, né, para o meu treinamento que eu tenho lá na Udemy, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e até mais. Até a próxima.